Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física, sou estudante de licenciatura em Computação lá na Rural também. Beleza? Esse aqui é o terceiro vídeo sobre sequências numéricas. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre progressão aritmética, o que é progressão aritmética, a fórmula do termo geral, e a gente fez um exemplozinho bem michuruca sobre sequências numéricas, ou sobre progressão aritmética. Não deixa de ser. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais dois exemplos sobre como é que utiliza a fórmula do termo geral, e a gente vai usar um exemplozinho mais caprichado na aula de hoje. Beleza? Então simbora! Antes de tudo, eu vou dar uma observação. Na aula passada eu falei sobre progressão aritmética. Só que eu estou só usando exemplos de progressões aritméticas crescentes. E ela não existe só progressão aritmética crescente, não existe só PA crescente. Então existe decrescente e constante também. E quando é que vai ser cada uma? Por exemplo, ela vai ser crescente quando a razão for positiva. Por exemplo, a PA 1, 7, 13, 19. Se você calcular a razão dela, a razão é 6. Como 6 é positivo, é uma PA crescente. Por exemplo, agora, 22, 15, 8, 1. É uma PA decrescente, cuja razão é menos 7. Se você fizer 15 menos 22 é igual a menos 7. Então a razão negativa. Então, razão positiva crescente, razão negativa decrescente. E quando a razão for nula, ou for zero, então vai ser uma PA constante. Ou você pode pensar assim: se está crescendo, é crescente. Se está decrescendo, é decrescente. Se não está nem crescendo nem decrescendo, é constante. Massa. Então agora vamos embora com os nossos exemplos. Nosso primeiro exercício vai ser o seguinte: eu vou verificar na seguinte PA 1, 5, 9, 13. A gente vai saber se 957 faz parte dela e 598 faz parte dela. Essa é a nossa missão. Caso você queira tentar, então dá aquela pausa. E aí, tentou? Não? Então, tá. Mas tenta, é bom tentar. Então vamos embora. Fazer. Então vamos começar com 957. E como é que a gente faz isso? Então a gente vai dizer, 957 faz parte da minha progressão. Certo? Primeiro eu vou usar a fórmula do termo geral, que a gente vai utilizar a fórmula do termo geral, e caso você não lembre, tá aqui a fórmula. Caso você queira saber a dedução da fórmula, que vai ajudar no próximo exercício da gente, dá uma olhadinha no vídeo passado que vai ajudar bastante, certo? Então simbora. Então a fórmula do termo geral é AN, ou seja, termo N, igual a A1, ou seja, primeiro termo, mais N menos 1, esse N vai ser a posição, vezes R, que é a razão. Então, como a gente vai querer saber se 957 vai fazer parte disso aí, então a gente vai fazer, pertence, certo? Ele vai ser o termo N. Não sei quem vale N. Então a nossa missão aqui vai ser descobrir quem é N. Se N for um número natural, então ele faz parte da PA e N vai dizer a posição dele. Sei lá, N vai ser 1500. Então a posição dele é a posição 1500. Mas se der quebrado, se não der um número natural, sei lá, 15,2, então esse número não vai fazer parte da minha progressão aritmética. Massa? Então a gente já descobriu como é que vai fazer as coisas, como é que vai fazer o trabalho das coisas. Então vou deixar até salvo aqui em cima da minha cabeça. Olha lá para cima, vai ter quem é a fórmula do termo geral e quem é a N. A gente sabe quem é a N. Falta descobrir quem é a 1. Então quem é o primeiro termo dessa progressão aritmética, dessa PA? 1. Massa. Então vamos continuar. N, a gente já sabe quem vai querer descobrir. Então vai prosseguir. Então falta só descobrir quem é R. Qual vai ser a razão dessa progressão aritmética aí? Basta você subtrair dois termos consecutivos. Tanto faz 5 menos 1, 9 menos 5, 13 menos 9. Vai ser sempre o mesmo valor, que é 4. Porque eu disse que isso é uma progressão aritmética, que isso é uma PA. Então massa. Então agora já sabe quem é a 1, quem é a N e quem é R. Vamos substituir. Então a fórmula do termo geral está aqui e vamos substituir. Vai ficar 957 igual a 1 mais N menos 1 vezes 4. E agora? A gente vai fazer primeiro que está entre parênteses. Mas entre parênteses tem N menos 1. E a gente não consegue fazer isso. Certo? Como a gente não consegue calcular quem é N menos 1, então vai para a próxima operação, que vai ser a multiplicação. A gente vai fazer N menos 1 vezes 4. E como faz isso? A gente vai fazer por distributividade. N vezes 4 menos 1 vezes 4. N vezes 4 dá 4N. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então agora a gente já tem isso aqui, né?
E como é que a gente vai fazer isso aqui? Então a gente pode passar o 4n que está do lado direito de vocês, que é esse lado aqui, a gente vai passar para o lado de lá. Então a gente pode inverter o sinal. Só que eu não gosto de fazer isso, porque eu tenho agonia com esse negócio. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o método da coruja. E como é o método da coruja? A coruja consegue virar o pescoço 180 graus. E daí? Significa que durante uma igualdade, a igualdade funciona como uma balança, ou como um pescoço da coruja. Quem está aqui olhando para cá é a mesma coisa que quem está olhando para cá. Sacou? Então, a gente pode pegar tudo que está no lado direito, todo, e passar pelo lado esquerdo, e tudo que está no lado esquerdo passar pelo lado direito. Só que a gente tem que fazer simultâneo. Então, tudo que está no lado direito vai para o lado esquerdo, e tudo que está no lado esquerdo vai para o lado direito. Se a gente fizer isso simultâneo, a gente não precisa mudar o sinal. Simultâneo, não devagar. Certo? Então, esse aqui eu chamo de método da coruja. Então, simbora. E agora, como é que a gente vai para trabalhar? Primeiro a gente repete, né? O 4n está do lado esquerdo já está filé pra gente. A gente só gosta de trabalhar no lado esquerdo. Então agora a gente vai somar os números e passar para o outro lado. Quanto é 1 menos 4? Ó, sinais diferentes fazendo a operação de soma ou subtração. Sinais diferentes. A gente subtrai e coloca o sinal do maior. 4 menos 1, 3. Eu falo maior absoluto. Então como menos 4. Você pensa só no 4. 4 é maior que 1, então o menos vai prevalecer. Vai ficar 4n menos 3 igual a 957. Passo menos 3 para lá. Esse lance de passar é um pouquinho complicado de vez em quando. Eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso depois, futuramente. Então 4n é igual a 957 mais 3. 957 mais 3 dá 960. Pega o n, o 4 e passa dividindo. Vamos lá. 960 dividido por 4, 240. Eita, olha. Então a gente achou que n é um número natural. E então, como n é um número natural, 957 pertence à progressão aritmética. E ele tem a posição 240. Do centésimo, quadragésimo, não sei falar esse negócio não. Nem importante. Então a posição dele é 240. Massa? Vamos para o próximo exemplo. 958. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Pela fórmula do termo geral. Ainda faz, como a gente quer saber 598, então vai fazer a n, certo? Então massa. Vai saber se n vai ser um número natural, vai pertencer. Se não for natural, não pertence. Deixa na minha cabeça lá em cima. Então quem é o primeiro termo, quem é a razão. A gente já fez isso já. Caso você tenha alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Qual é o próximo passo? Aí vai substituir na fórmula do termo geral, vai fazer distributiva, vai fazer aqui, vai fazer o método da coruja, fez o método da coruja, então some coruja, repete, então eu vou fazer 1 menos 4, pegar o menos 3 para passar para lá, somar, passar o 4 dividindo, massa. Quando a gente fizer isso tudinho, 601 dividido por 4. Quanto é 601 dividido por 4? É 150,25. Como n não é natural, então ele fala que 598 não pertence à progressão aritmética. Beleza? Acho que já vale uma curtida aí. Curte, comenta, compartilha. Vamos fazer o próximo exercício. Simbora. E agora são exercícios de um chop. Simbora. Como é que é o exercício? Em uma progressão aritmética, a soma do quinto termo com o sétimo termo é igual a 42 e a soma do terceiro termo com o décimo termo é igual a 46. Determine o primeiro termo e a razão. Como se faz? Ai meu Deus, como é que eu faço? Então vamos traduzir aqui. A soma do quinto termo com o sétimo termo é 42. Então A5 mais A7 é igual a 42. A soma do terceiro termo com o décimo termo é igual a 46. Então A3 mais A10 é igual a 46. Sua cara provavelmente deve estar essa aqui. Como é que a gente vai resolver esse trambolho? Vamos traduzir? Antes de tudo, se você observou, a gente não sabe nem o valor de A3, nem A5, nem A7, nem A10. Então a gente vai precisar desenrolar isso aí. Porque a gente tem 4 incógnitas e 2 equações. Desse jeito não dá para resolver. A gente vai ter que fazer algum jeito ninja ultra mega power. E qual é o jeito ninja ultra mega power? Usando a fórmula do termo geral.
Só que eu vou fazer de um jeito melhor. Eu vou usar a dedução da fórmula do termo geral. Caso você tenha dúvida na dedução, dá uma olhadinha no vídeo passado. Vou deixar no finalzinho aqui desse vídeo para você dar uma olhadinha. Certo? Não esquece. Então, vamos embora. Quem vai ser A5? Se você quiser, dá uma olhadinha na fórmula. A5 é igual a 1 mais 4R. Caso tenha dúvidas, pega esse 5 e substitui onde tem N nessa fórmula, que você vai encontrar essa fórmula. A mesma coisa vale para o A7. Pega a 7 e substitui nessa fórmula. Então vai ficar A7 é igual a 1 mais 6R. Suave? E A3? A1 mais 2R. E A10? A1 mais 9R. Suavidades. Então eu vou deixar aqui na minha cabeça tudo o que a gente fez no slide passado. E como é que vai ficar aqui esse trambolho agora? Primeiro vai ter a primeira parte, né? Qual é essa primeira parte? A parte de cima. A gente tem na parte de cima aqui A5 mais A7. Então quem é A5 e quem é A7? A5 vai ser A1 mais 4R. E A7 é A1 mais 6R. Então eu vou juntar isso agora. Então A5 mais A7 é a mesma coisa que 2A1 mais 10R. Eu somei A1 com A1 e 4R com 6R. Então agora a gente tem que esse negócio aí. A5 mais A7 é igual a 2A1 mais 10R. Massa? Próximo. A segunda parte vai ser a segunda parte, né? A parte de baixo. A3 mais A10. Quem é A3? A3, se você observar lá em cima na minha cabeça aqui. A3 vai ser A1 mais 2R. E A10 vai ser A1 mais 9R. Massa. Vamos somar a mesma coisa que a gente fez na primeira parte. Vai ficar 2A1 mais 11R. E agora a gente vai substituir isso no nosso sisteminha. A gente vai ter que 2A1 mais 10R é igual a 42. E 2A1 mais 11R é igual a 46. Que massa, né? E daí? Isso aqui é um sistema de equação. Então, para resolver sistema de equações, a gente tem dois métodos, tanto faz. Dois métodos. Então, quais são os dois métodos? O método da adição e o método da substituição. Eu vou resolver pelo método da adição. Por quê? Porque eu gosto do método da adição. Só por isso. Mas caso você queira resolver pelo método da substituição, pode resolver. Eu aconselho você tentar resolver a primeira pelo método da substituição e substituir na segunda. Massa? Então, simbora. O que é que eu vou fazer pelo método da adição? Primeiro, eu vou deixar A1 em cima de A1, R em cima de R, igual em cima de igual, número em cima de número. Que é como já está organizado isso aí. Então já está filé. Mas se eu usar a adição agora, não vai cancelar nada. E no método da adição, a gente precisa cancelar coisas. E como é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha jogada? Eu vou multiplicar 1 por menos 1. Então vai ficar, vou mudar o sinal todinho de 1. Vai ficar menos 2A1, menos 10R, igual a menos 42. Massa. E agora eu vou usar o método da adição. Como é que vai ser o método da adição? Eu vou fazer um círculozinho para ficar mais fácil. Então vai ser menos 2A1 mais 2A1. Caso você queira, e como eu gosto, 2A1 menos 2A1 igual a 0. 11R menos 10R igual a 1R, ou seja, R. 46 menos 42 igual a 4. Então assim a gente descobriu que R vai 4. Ele vale 4. Massa? E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou substituir R em uma das duas. Eu substituí na primeira. Por quê? Porque é menor. Só por esse motivo. Certo? Então onde tiver R, eu vou colocar 4. Então vai ficar 2A1 mais 10 vezes 4 igual a 42. 10 vezes, primeiro vai a multiplicação. 10 vezes 4, 40. Qual a ideia? Deixar 1A1 sozinho. O A1 sozinho. Então o 40 está somando, vai passar subtraindo. 42 menos 40 vale 2. O 2 está multiplicando A1. Então eu vou passar o 2 dividindo. Então A1 vale 1. Então a gente tem aqui a razão vale 4 e o A1 vale 1. Certo? Então esses foram dois exemplos dessa primeira aula. Gostou? Dá aquela curtida, comenta, compartilha. E vai ter mais exemplos, mais vídeos sobre progressão aritmética. Beijo, beijo. Bye, bye.